Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, e eu não combinei nada com o pastor Paulo, deixei ele, a gente até iria combinar alguma coisa para hoje de manhã em termos de música e mensagem, não fizemos. Todavia a última canção dele tem sintonia, guarda sintonia com o texto que nós iremos ler, que encontra-se no Evangelho de Lucas. E eu peço, por bondade, que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, um texto muito conhecido, sobretudo a partir do verso 11, que é a parte que nos cabe para reflexão nesta manhã. O tema da mensagem desta manhã é hora de voltar para casa, baseado em Lucas, no capítulo 15. Se você puder ficar de pé mais uma vez, por fineza, faça isso. E nós vamos ler então o texto sagrado que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versos de 11 em diante, diz, portanto, assim as sagradas letras. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Verso 18, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa, e vistam nele. Ponham também o anel no dedo dele, e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo de entrar. Mas ele respondeu ao pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca o Senhor fez algo parecido. Faz tantos anos, perdão, eu confundi aqui o texto. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Verso 31, então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é teu,
mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Feche seus olhos mais uma vez por bondade. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez nesta manhã diante da Tua santa palavra. Ela é tão cara, ela é tão preciosa, e ela é tão necessária para cada um de nós. E a nossa alma, Deus, tem sede de ouvir a Tua voz e tão somente ela. Por isso eu te peço que o Senhor aquiete o nosso coração e a nossa mente e fale, Senhor, com poder e graça, de tal modo que somente a Tua doce voz seja ouvida. Assim oramos em Jesus. Amém. Pode sentar por bondade. Hora de voltar para casa. O capítulo 15 de Lucas surge em uma resposta que Jesus deseja dar aos fariseus. Estes, por sua vez, acusavam Jesus de sentar, comer e de ter laços de intimidade com os pecadores. Jesus, então, inquieto e conhecendo o que vai no mais íntimo do coração no coração de cada um deles, propõe, então, uma resposta em parábolas. E Jesus decide, então, contar 3 parábolas. E as 3 parábolas, de alguma maneira, vão falar da mesma coisa. A primeira parábola, que nós conhecemos bem, vai falar sobre a ovelha perdida. O pastor, portanto, ao sentir falta de uma só, deixa todas as outras e vai de encontro à que estava perdida. A segunda parábola contada por Jesus neste mesmo texto vai falar sobre a moeda perdida, a dracma. Então, o texto também nos mostra que existe agora não uma ovelha, mas uma moeda perdida. E Jesus finalmente conclui aquilo que seria a resposta em parábola para os fariseus com esse texto que acabamos de ler, portanto, agora o filho perdido. A ovelha perdida, a mulher perdida, e agora nós temos a moeda perdida e o filho perdido. Ovelha, moeda e filho, os 3 estão perdidos. E Jesus mostra então que o Filho do Homem veio justamente buscar o que havia perdido. Eis que surge então esse texto belíssimo, que é a parábola que Jesus propõe para aqueles que tinham dúvidas no seu coração quanto ao seu próprio ministério. O texto tem algumas particularidades. Ele é riquíssimo. E ele nos dá condições de enxergarmos a nossa própria natureza em momentos diferentes. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que é hora de voltar de uma terra distante. Se nós observarmos o verso 12, no mesmo capítulo 15, já lido, diz o seguinte: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E partiu então o pai os bens com ele, a parte que lhe cabia. É interessante nós percebermos que essa terra distante que o filho então com as suas próprias pernas vai alcançar, deixando o lar, deixando o aconchego, deixando o amor do pai, é algo secundário. Em primeiro lugar, devemos perceber que terra distante começa dentro do próprio coração. Antes do filho se distanciar do pai, geograficamente o seu coração já está longe dele há muito tempo. Isso não é diferente de nós. Quando nós nos distanciamos de pessoas, de propósitos, de projetos, antes de fazermos de maneira geográfica, o nosso coração já está distante. Quando o filho pede ao pai a sua herança, é bom percebermos que o texto nos dá um recado. A lei dizia, e não era algo novo, que o pai poderia sim distribuir a sua herança antes da sua morte. Estava no protocolo da lei. A lei sinalizava isso como uma possibilidade. O pai, em algum momento da sua história, da sua vida, poderia tomar ele mesmo essa atitude. E muitos faziam assim.
Agora, o que chama a atenção do texto, o que traz tristeza ao coração do pai e instaura mesmo um grande luto naquela casa, não é o fato do pai dividir os seus bens de maneira precoce, antecipada a sua morte. É o fato desse desejo partir do coração do filho. Quando o filho solicita, quando o filho pede ao pai a herança que um dia lhe pertenceria, é mais ou menos como se o filho estivesse dizendo para o pai: pai, no meu coração, no íntimo do meu pensamento, dos meus desejos, o que eu quero mesmo, o que eu gostaria mesmo, é que o Senhor já estivesse morto. Pedir a herança antes da morte é uma declaração de afastamento que o filho dá ao pai. As palavras, elas de alguma maneira vão nessa direção. Por isso que naquele mesmo instante que o filho faz o pedido, é como se o pai, para o filho, estivesse sendo morto. Aquele pedido é tão cruel, é tão sangrento, que o pai não tem outra escolha senão dar a parte que um dia pertenceria ao filho. Porque o próprio filho deseja a sua própria morte, de modo que para o filho, o pai já estava morto, e é isso que ele faz, ele entrega a parte que um dia o filho teria direito. Portanto, a gente percebe que antes da distância que o filho iria recomeçar a sua vida, o coração dele já estava distante do pai. Quantos relacionamentos, quantos casais que dividem o mesmo teto, a mesma cama, as mesmas rotinas, mas o coração já está distante. Quantos filhos que convivem com seus pais, mas os seus corações já não estão conectados. E quantos pais da mesma forma. Quantos irmãos que dividem o mesmo culto e ambiente de cultuar, mas os seus corações já não estão conectados. Pessoas que parecem estar juntas, mas na verdade estão separadas. Quando a gente percebe a distância física, a distância dos sentimentos já estava longe há muito tempo. E é isso que acontece com esse jovem. Ele se distancia fisicamente, mas as suas emoções já estavam desconectadas há muito mais tempo. Em segundo lugar, é hora de voltar para dentro de si mesmo. Se nós observarmos o verso 17 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, também já lido, veremos que o texto diz: então, caindo em si, disse. Percebe que esse texto declara de maneira oposta que aquele menino estava fora de si até aquele momento. Estar fora de si significa perder o controle da própria vida. A nossa vida é como se fosse um carro, e nesse carro existe um volante, e esse volante está nas suas mãos. Você tem condição de levar a sua vida para um lado ou para o outro. Você pode escolher um caminho que a gente pode considerar que é certo ou o caminho que é errado. Esse volante está nas minhas mãos, esse volante está nas suas mãos. Deus deu isso para nós. Você está aqui hoje pela manhã porque você desejou estar aqui. Você fez uma escolha, e uma excelente escolha, mas você poderia ter escolhido diferente. Deus nos dá condições de tomar decisões, mas naquele momento, a gente percebe que o menino até então, ele estava fora de si. É como se o carro da sua vida tivesse perdido a direção. Ele já não tinha exatamente o controle daquilo que ele fazia, das decisões que tomava. Não era alguém que a gente poderia dizer que estava em condições de dirigir a sua caminhada. Muitas vezes, muitos de nós, em alguns momentos, podemos estar sem o controle da nossa vida. Podemos estar perdidos, não sabemos mais para onde ir, o que fazer, não sabemos as melhores decisões que devemos tomar. Isso traz
um desespero existencial. Quantas pessoas estão assim, sem alegria, porque não sabe o que fazer, para onde ir e as decisões que tomar. Como foi lido aqui, eu trabalhei muitos anos com escolas, com capelania escolar. E nesses projetos tive a oportunidade de visitar muitas escolas, falar a muitos alunos, professores e diretores em todo esse Brasil. E uma das grandes angústias que a gente percebe, sobretudo ali na fase do ensino médio, é os alunos que não sabem as profissões que vão escolher. Uma grande crise existencial. Há um percentual assustador que o número de matriculados nos primeiros 3 anos da universidade, a troca de curso que eles exercem ao longo desse período é algo assustador, sobretudo nas escolas ou nas universidades públicas. Significa que muitos estão sem saber exatamente a direção a tomar. E isso pode trazer um impacto maior ou menor, danos maiores ou menores. Quantas dúvidas na hora de escolher a próxima esposa, esposo, de escolher a profissão, de escolher as decisões mais essenciais da vida. E isso traz então uma certa angústia. Como eu disse, quando nós estamos numa situação dessa, nós estamos vivendo realmente dias terríveis. Aquele menino estava vivendo dias terríveis. Mas eis que surge uma terceira possibilidade que ele toma e que certamente é uma das melhores decisões da sua vida. É hora de voltar para os braços do Pai. Aqui no verso 18 do capítulo 15, a gente percebe uma decisão muito sábia, extraordinária, uma decisão que vai mudar o roteiro da sua própria vida. O texto diz que o menino, em algum momento, ele toma uma decisão, e ele diz: vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. É interessante que aquele menino toma uma decisão, e eu poderia arriscar que aquela decisão está pautada muito mais no pai do que nele mesmo. Na minha Bíblia, eu tenho um título para essa parábola. E o título dessa parábola, na minha Bíblia pelo menos, é a parábola do filho pródigo, aquele que esbanja. Mas eu acho que essa não é a melhor sugestão de texto, ou de tema para esse texto. Eu poderia sugerir que o melhor título para essa parábola seria a parábola do pai amoroso. Um pai tão amoroso que consegue amar os seus empregados, consegue amar o filho que fica e consegue amar o filho que volta de igual modo. Certamente esse amor, esse cuidado, essa forma de ser do pai foi o que motivou o filho a voltar. O filho que estava numa condição vexatória, uma condição de humilhação, uma condição de tristeza, de miséria. Ele tinha perdido o controle da sua própria vida, não sabia mais o que fazer com ela. E num determinado momento, ele lembra de um pai que cuida tão bem dos seus empregados, que ele disse: como filho, não consigo mais. Eu abdiquei o direito de filho. Eu mesmo entreguei o título da paternidade do meu pai em relação a mim. Eu devolvi, isso eu não tenho mais. Ele estava convencido disso. Mas se o meu pai me receber e me der um lugar entre os empregados daquela casa, eu terei uma vida muito melhor do que a vida que eu tenho hoje. Porque o meu pai é bondoso. Portanto, eu concluo de que o amor do pai, a bondade do pai, foi o que motivou o filho a bater a poeira do corpo, levantar, e ele ensaia um roteiro. E esse roteiro então começa a tomar conta do seu coração, e ele diz: eu vou chegar lá, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei, eu errei,
diante dos céus e também do Senhor, e por isso já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, Pai, por favor, me receba, não como filho, mas como um dos teus empregados. E ele faz esse texto, e ele repete mais uma vez, e mais uma, porque ele fala, é exatamente isso que eu vou fazer. E é isso que ele faz. E diz a Bíblia então que ele levanta, e ele começa a dar passos em direção à casa do Pai. Ele dá o primeiro passo, e ele então, nesse passo, ele mata um pouco a sua prepotência. Ele dá mais um outro passo, ele mata a sua arrogância, a sua autossuficiência, e cada passo que ele vai dando, ele vai matando partes da sua personalidade pecaminosa. De tal modo, que quando ele chega perto da casa do Pai, ele está muito mais morto do que vivo. Se num determinado momento o pedido do filho mata o pai em relação ao filho, num segundo momento da história, o filho mesmo é que morre, e à medida que a personalidade pecaminosa do filho vai morrendo, o pai vai ressuscitando do outro lado. A ressurreição deste relacionamento de paternidade. E quando o pai toma notícia que o filho está chegando, ele rompe o protocolo judaico que dizia que sempre é o filho que deve em direção ao pai, nunca o pai em direção ao filho. Ele quebra todo o paradigma da sua própria cultura, e diz o texto que o pai sai de encontro ao filho, vai correndo, porque esse está morto, na qualidade de filho, não tem condições de reagir, é o pai que tem que tomar atitude, e ele toma, vai lá, abraça, beija, traz para o colo, e arrasta para casa, e dá uma notícia, olha, esse meu filho que estava perdido, esse meu filho que estava morto, voltou a viver. E chama os empregados. E eis que surge um momento lindo da história. Porque agora o pai diz para os empregados, vai lá e traz 3 presentes. Uma roupa nova, sandália nova e anel para os dedos. Há muitas possibilidades de a gente entender esses presentes, mas eu vou escolher uma delas. O que significava a roupa? O que significava as sandálias e o que significava o anel no dedo? Bom, roupa significa autoridade. Quando você coloca a roupa em alguém, você está dando a ela uma autoridade. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei se tem gente aqui que mora no estado do Rio de Janeiro. Alguém já nasceu no Rio, morou no Rio de Janeiro? Faz assim. Então, alguns. Quem já morou no Rio de Janeiro conhece uma avenida lá, que a gente chama de Avenida Brasil, e depois da Avenida Brasil surgiu uma linha chamada Linha Vermelha, há alguns anos atrás. A Linha Vermelha passa por diversas favelas, uma delas chamada Favela da Maré, que cruza a Linha Vermelha. Imagina você passando no Rio de Janeiro, às 2 horas da manhã, na Linha Vermelha, entre a Favela da Maré, e de repente, alguém começa a acenar para você no meio da Linha Vermelha, mandando você parar 2 horas da manhã. Eu não tenho a menor dúvida, eu falo, Senhor, salva essa alma, acelero e passo por cima. 2 da manhã? Agora, se aquela mesma pessoa está com uma roupa de polícia, fardado, e manda eu parar, eu paro e já penso, será o que eu fiz de errado? Porque a roupa dá a ela autoridade. Então, aquele pai chama os empregados e diz, pega a melhor roupa e põe no meu filho, porque ele ainda é meu filho. E porque ele é meu filho, ele tem uma roupa que ele recebe das minhas mãos, porque eu digo a ele, digo a todos, que ele tem autoridade nesse lugar. É o meu filho. O segundo presente que o pai dá é as sandálias. Naquela época, os empregados, os escravos andavam descalços. Sandália era coisa de luxo, sapatos era coisa de luxo, mas era um símbolo. O que significava as sandálias? As sandálias significava que somente os senhores poderiam usá-las, e era a senha de ir e vir. Ele dá as sandálias para o filho e diz mais ou menos o seguinte, meu filho, você foi embora porque você quis. Você voltou porque você quis. Mas toma as sandálias de volta, porque só fica na casa do pai
quem quer, quem deseja. Ninguém é obrigado a ficar na casa do pai. E o terceiro presente que aquele pai dá são os anéis, que vai para o dedo. E o que significa anel? Anel significa pertencimento. Eu tenho um anel, uma aliança na minha mão esquerda. E ela significa que eu tenho uma esposa e que eu pertenço a alguém. Se eu estiver andando na rua, alguém vai olhar para o meu dedo anelar esquerdo e vai dizer: aquele moço ali, bonito, careca, tem uma dona. Ele não está sozinho. Ele pertence a alguém. Aquele menino recebeu das mãos do pai um anel para que todos os empregados soubessem que aquele menino não era qualquer menino. Por mais que ele desejasse somente ser parecido com um dos empregados, o pai declarou: ele não, ele é meu filho, ele me pertence. 3 presentes extraordinários que honra a decisão do filho de voltar para casa. Eu não sei como está a sua situação hoje. Eu não sei se você veio aqui essa manhã simplesmente porque alguém te convidou, porque você gostaria de vir, ou porque você é membro aqui, todos os domingos você está acostumado a vir aqui, pois essa não é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. Se você é membro nesta igreja ou não, ou se você veio a primeira vez ou não, isso nos coloca em mesma condição da pergunta. O seu coração, em relação ao Pai, está perto ou está longe? Você tem íntima relação com o Pai? Ou o seu coração já foi se distanciando e você não tem convicção disso? Diz a história que uma senhora muito pobre estava passando por muitas dificuldades, ela tinha ficado viúva e ela não tinha recursos para poder alimentar a família naquele dia. O filho mais velho, vendo o drama da mãe, vendo as lágrimas da mãe ao abrir a despensa e nada encontrar, tomou uma decisão muito difícil. Aquele menino tinha um violino de estimação, ele tinha recebido de presente do seu pai. Então ele guardava aquele violino de maneira muito cara, emocionalmente falando. Mas as lágrimas da mãe eram mais fortes do que o sentimento que ele tinha pelo violino. Então ele pega aquele violino e vai então para a praça da cidade. E ele estava convencido que ele iria vender o violino. E com o dinheiro do violino, ele daria para sua mãe comprar o alimento, saciar a fome dele e dos seus irmãos, e a mãe ficaria feliz. E ele também. Então ele pega o violino bem cedinho pela manhã e vai para a praça. E começa a oferecer para as pessoas: você quer comprar? Você deseja comprar o meu violino? Mas ninguém queria comprar o violino daquele menino. Porque o violino daquele menino era muito velho. As cordas estavam meio bambas, desafinado. E as pessoas olhavam e viam que aquele violino não valia tanta coisa assim. Afinal de contas, ele era um violino velho, desafinado. Ninguém queria. Mas o menino continuava insistindo. Até que veio um senhor alto, olhou e disse: menino, o que você está fazendo com esse violino? E ele conta toda a história. Aquele senhor então disse: eu posso ter esse violino em minhas mãos um pouco? Ele falou: claro que o senhor pode. Na expectativa de vender o violino para aquele senhor. Então entrega o violino para aquele senhor, que era considerado o maior instrumentista do país em violinos. Ele pega, cuidadosamente, como mestre que conhece o seu instrumento, afina aquele violino, posiciona bem o violino e começa a tocar músicas lindas. De repente, se aproxima alguém, e mais alguém. E na segunda música, uma pequena multidão. Da quarta música em diante, uma grande multidão. E cada música que aquele homem entoava, todos aplaudiam. Quando já tinha gente suficiente, aquele homem então, especialista no instrumento, diz: eu estou vendendo esse instrumento. Quem poderia comprar? Até que alguém ofereceu um bom preço.
Ele entrega o violino, pega o dinheiro, dá para o menino e todos vão embora para casa. Nós somos esse violino. Às vezes, ninguém dá nada. Um violino que às vezes não pode entoar som nenhum, beleza nenhuma. Mas se nós formos para as mãos do Senhor, que nos conhece como instrumento que Ele fez, Ele vai primeiro nos pegar com carinho, vai nos afinar, no diapasão da sua própria vida, e vai entoar sons lindos. E de um violino que pouco vale, a gente pode se tornar instrumentos valorosos. Mas a gente só vale alguma coisa quando estamos nas mãos do Pai. O filho longe do Pai valia nada, mas nas mãos do Pai valia muito. É hora de voltar para casa. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos por bondade. Feche os olhos para que nada tire a sua atenção agora. Porque eu tenho uma pergunta que ela é só para você. Como está o teu coração em relação ao Pai? Talvez você tenha se convertido há tantos anos. Talvez você seja assíduo nesta ou em outra igreja. Talvez você seja até líder de algum ministério na igreja que você participa. Talvez você seja até o pastor dela. Pois isso não faz a menor diferença. Porque a pergunta não é o que você faz, mas é como está o seu coração diante do Deus que te criou. Talvez você possa dizer, eu estou longe do coração do meu Pai. O meu corpo está até presente lá, pastor, mas o meu coração está longe. Quem sabe esta manhã seja a hora de voltar para casa, de bater a poeira, tirar a sujeira dos erros, dos pecados. A Bíblia diz que Ele não mais lembrará deles. Mas é necessário que você se curve diante do Senhor e diz, Senhor, pequei contra os céus e diante do Senhor. Pequei, Pai, e por isso já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas Ele vai estender as mãos, Ele vai te abraçar, Ele vai te colocar no colo, porque Ele te ama tanto. Porque na casa do Pai, só volta quem quer, só fica quem quer. Você deseja tomar uma decisão essa manhã e dizer, eu quero estar na presença do Pai, porque está ruim longe, porque tem lágrimas longe, porque tem tristeza longe, tem humilhação longe, tem vergonha longe, eu quero estar na presença do Pai. Se você deseja isso, nós vamos orar juntos nessa manhã. Levante a sua mão dizendo, eu quero, pastor, orar nessa manhã, porque eu quero estar na presença do Pai. Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais gostaria? Pode levantar a mão dizendo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode levantar a mão dizendo, eu quero, pastor, estar na presença, na casa do Pai. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais gostaria? Nós vamos orar. Levanta a mão bem alto dizendo, eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe também. Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe. Pode abaixar, Deus abençoe, pode abaixar. Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, diante do Senhor estamos, Pai, da Tua palavra, tão preciosa, tão cara, meu Deus, tão especial para cada um de nós. E ela tem poder, Deus, para chegar no íntimo da nossa alma e produzir cura, transformação, meu Deus, e nos despertar para voltar à casa do Pai. E é isso que o Senhor faz essa manhã. O Senhor desperta os meus irmãos, as minhas irmãs,
tão preciosos, Pai, tão queridos, meu Senhor, mas por diversas razões, se faz necessário, Deus, de voltar para a casa do Pai essa manhã. Abrace, meu Deus, aconchega, Pai, e não permita, Deus, que Satanás tenha poder sobre eles, Pai, mas somente o Senhor, o Rei da Glória, Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Deus, humildemente cada um deles nas tuas mãos, diante da tua presença, meu Deus, e peço que o Senhor mesmo cuide e faça uma grande obra. Eles recebem nesta manhã roupa nova, sandália nova e anel novo, porque eles são filhos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.